Começando agora o podcast do programa Histórias Nossas Histórias, aqui pela TV Diário, canal 4 de Teresópolis. Estamos aqui com o apresentador Alex Castelar. E aí, Alex Castelar? Tudo bem, Patrick? Tudo bom? Beleza? E a nossa convidada especial, nossa convidada de honra, uma das principais personagens do nosso segundo programa, Histórias Nossas Histórias, foi sobre Meu Dom, Pastora Gabriela. Oi, tudo jóia? É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa, pastora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso podcast do programa Histórias Nossas Histórias. A pastora Gabriela foi uma das principais personagens do nosso programa. Se você ainda não assistiu, está aí nas redes sociais. E vamos começar agora aqui o nosso podcast. Pastora Gabriela, Castelar, quer falar alguma coisa sobre... Você falou de rede social, tá no YouTube, né? Tá no meu canal no YouTube. E às quintas-feiras, às 9 horas da noite, na TV Diário. Na TV Diário passa uma quinta, reprisou na última quinta-feira. A gente faz um podcast e depois está nas redes sociais também, paralelamente, né? Tanto na televisão como também no YouTube, né? No YouTube, no meu canal no YouTube, Alex Castelar. E nas redes sociais da TV Diário também transmitindo ao vivo. Exatamente. Exato. Pastora Gabriela, você logo ali, uma das primeiras cenas do nosso programa sobre Meu Dom, o segundo episódio, mais uma vez dizendo, foi sobre Meu Dom, primeiro Beiralinha, o segundo bairro do Meu Dom. A pastora Gabriela é pastora de uma igreja, é importante falar do Meu Dom, é Missão Metodista do Meu Dom, é isso? Isso, Missão Metodista Meu Dom. Missão Metodista Meu Dom. E uma das primeiras cenas a gente mostra o bairro do Meu Dom por cima, uma imagem aérea, e na sequência aparece logo a senhora falando que o bairro do Meu Dom liga várias partes do Brasil e tudo mais, e que isso tinha um significado. Acho que seria interessante a senhora mais uma vez falar e reforçar um pouco sobre isso, que eu acho que o nosso programa começou assim. Eu acho que o nosso podcast também, começando assim, vai ser legal. Diz aí, pastora. A gente puxando o lado, né, para a história do Meu Dom, o que a gente vê é que o Meu Dom, ele trabalha de uma forma assim, potencializando algo muito grande. Às vezes as pessoas não acreditam nisso. Ali, onde fica o Meu Dom, a gente tem a estrada principal, que liga as principais cidades do Brasil. Então, ali é o centro de tudo. Todo mundo que quer passar por algum lugar, passa ali por trás pelo Soberbo, pelo Meu Dom, ou fazendo o caminho contrário naquela via, você vai para muitos lugares importantes. Então, ali é uma parada quase que obrigatória, né? Muitas vezes para quem precisa fazer alguma coisa, para quem quer se estabelecer ali. Então, aquilo é um polo muito importante. E, às vezes, as pessoas não têm noção disso. Do quanto que esse bairro, de quanto que a localização do bairro representa não só para o Brasil, mas a gente começando para Teresópolis, representa, né, para o avanço, para o desenvolvimento da cidade. E o bairro do Meu Dom é um bairro que é uma centralidade industrial da cidade de Teresópolis. Tem uma série de indústrias ali e tudo mais, e isso traz o desenvolvimento da cidade. Castelar, como é que foi essa experiência de falar sobre a questão industrial do bairro do Meu Dom e o quanto é importante para a cidade de Teresópolis nesse sentido e muitos outros? Você vê, eu vou fazer um link aqui com o que a pastora falou agora. Você vê, indústrias, a cidade tem outras. Indústrias existem em várias cidades. Sim. Mas poucas indústrias têm percepção nacional. Isso aí. Poucas indústrias são nacionais. Então, por exemplo, a Bebidas Comari é uma indústria nacional, assim como a Albacete é uma indústria nacional. Exatamente. Então, assim, qualquer lugar que você vai no Brasil, você vê uma piscina, vê uma sauna, você tem uma referência. Você vai ver a Albacete. Sim. Muitas pessoas vão nos lugares, às vezes se hospedam em um hotel, vai lá, tem uma banheira lá, é a Albacete. A pessoa sequer, muitas vezes, vai saber que é em Teresópolis. Mas a gente que é de Teresópolis, quando vê, sabe disso. A mesma coisa é Bebidas Comari. Você chega em muitos lugares, as pessoas... Teresópolis é uma cidade famosa, muito conhecida no Brasil. Mas quando você fala assim, lá a gente fabrica uma bebida. O que é? O vinho Cantina da Serra e a mais famosa de todas, a Catuaba Selvagem. Sim. Todo mundo fala que a Catuaba Selvagem é feita em Teresópolis, as pessoas desconhecem. Então a pastora falou de uma coisa, né, de uma percepção dela de um bairro da cidade que é cortado por uma estrada, que é a nossa RJ-116, a Rio Bahia, que é a maior, Sim, inclusive, estrada do Brasil, que vai ligar o Rio de Janeiro à Bahia continuamente, passando por vários estados, passa pelo Espírito Santo, passa por Minas Gerais, até chegar à Bahia, entre outros estados. Então você vê a característica, duas empresas que nascem no bairro, nascem pequenas, nascem há 40 anos atrás, em média, cada uma delas, e vão se tornar referências nacionais. Então, quer dizer, esse link é muito bacana, porque às vezes essa percepção tá no nosso imaginário, tá no nosso sentimento, mas quando a gente vai estudar os dados, vai ver como se aplica, vai perceber que essa percepção que a pastora tem como uma pessoa que está ali no dia a dia do Meu Dom, ela se faz de fato quando a gente se apresenta com empresas como é algo muito concreto, né? A gente consegue tangibilizar isso. Não é só... Porque às vezes tem aquela coisa, a pessoa, né, sempre que você é de um lugar, de uma cidade, sempre a sua cidade é a melhor do mundo, a sua escola é a melhor do mundo. Sempre a gente tem, de cidadão, de cada um de nós,
querer achar que as nossas coisas são as melhores. Exatamente. Mas às vezes você fala essas coisas, mas elas são românticas. Né? Aqui é o melhor clima do mundo, mas às vezes é uma questão romântica. Sim. Mas nesse caso não é só uma questão romântica, realmente... A gente está apontando aqui de uma visão até empresarial Exatamente. da coisa, né? A gente não está nem pontuando outras questões que a gente também leva em consideração. Eu não sou do bairro do Meudon, não nasci lá. Embora depois eu descobri, né? Tem uma ligação Eu familiar. tenho uma ligação familiar. Mas eu tenho uma visão totalmente de fora, de uma pessoa que mora aqui no centro, mora na Várzea, está no centro de tudo, no centro das coisas. Mas assim, quando a gente vai para a área mesmo de desenvolvimento, poxa, a Rio Bahia, né, as principais rotas de transporte, das coisas mais importantes, elas têm que passar por essa estrada. E ali você vê que você tem ali um ponto de parada que é importantíssimo. E, pastor, eu acho que uma coisa, Patrick, também que é bacana nesse debate é a gente entender que a cidade vai ser melhor na medida que ela conseguir desenvolver melhor as suas centralidades. Exatamente. Porque uma cidade nunca pode ser uma única centralidade. Você vê, houve um tempo que as pessoas tinham que sair de água quente para vir ao centro de Teresópolis para ir a um banco. Exatamente. Ainda acontece muito isso, mas agora com a questão de aplicativos, isso melhorou a vida das pessoas. A gente usa menos dinheiro que usava no passado. Então, assim, quando você olha, por exemplo, Bom Sucesso como uma centralidade do interior, ou a própria Água Quente, que eu citei aqui agora, como uma centralidade agrícola, ou a gente olha o bairro de São Pedro, ou a Barra, ou o Meudon, e a gente percebe que esses lugares, quando eles se desenvolvem, melhoram consideravelmente a cidade. Porque quanto menos você tem que se deslocar, quanto menos você tem que buscar emprego em lugares fora. Influencia no trânsito, transporte. Menos trânsito, menos transporte, mais economia. Você valoriza o lugar, a casa vale mais, porque o bairro está mais desenvolvido, o comércio... Os próprios negócios, né? O próprio comércio, ele começa a olhar e fala assim, poxa, eu preciso melhorar o meu comércio, eu preciso colocar uma coisa que gere uma visibilidade melhor, com mais conforto, com maior quantidade de produtos para oferecer. Vocês já pararam para ver como que está abrindo comércios lá no Meudon? Sim, porque se no dia que vocês foram lá, vocês viram isso. Perceptível. Eu passei lá... Além de empresarial, uma vocação para o comércio. Uma vocação para o comércio. Eu passei lá no sábado. E geralmente é um horário que eu não costumo ir. E eu estava vendo, assim, na avenida ali principal, 3 lojas muito legais abrindo. Sabe? Com uma estética legal, com um visual legal, com marketing legal. Quer dizer, há anos atrás a gente não via isso lá. Exatamente. Quer dizer, as próprias pessoas já estão abrindo os olhos também. Não, de que é um lugar para investir. É interessante também, porque assim, além do próprio centro ali embaixo, aqui nesse centro ali do bairro do Meudon, quando você sobe para a Coreia, também lá naquele rodo, lá em cima já tem um comércio já desenvolvido, tem um comércio já começa um restaurantezinho mais sofisticado, aquela costureira que nós entrevistamos, a lojinha dela já é uma lojinha bonita. Já tem um hortifruti lá em cima, Exato, você tem um hortifruti embaixo, você tem um hortifruti em cima. Né? Você vai percebendo se reproduzem. Que o próprio bairro abriu mais um. Mais um. Então, isso é bacana, isso é uma demonstração da prosperidade. Agora, não sei se você vai fazer essa pergunta, né? O que é interessante desse programa que a gente vem fazendo, além de personalidades, como o caso da pastora, e pessoas que a gente vai conhecendo, pessoas anônimas muitas vezes, né? Que a gente não são pessoas de relevância, de destaque social, digamos assim, uma pessoa que tem uma liderança social. A pessoa assim, muito comum, muito simples, você vai falar com ela e ela tem uma riqueza de detalhes, essa coisa toda. Agora, quando a gente vai estudando a história, a gente vai linkando as coisas, por exemplo, a gente não sabia dessa história, acho que muitas pessoas não sabem, da origem do bairro do Meudon. A origem do nome do bairro. Que vai dar, né, essa origem de um bairro na França, e que é um bairro extremamente desenvolvido. Aí depois a gente estudando sobre o bairro vai descobrir que é uma comuna francesa, né? Uma comuna francesa, né? Próximo, considerado aqui no Brasil um município. Próximo a Paris, muito próximo de Paris. Do Meudon a gente viu as imagens, você consegue ver a Torre Eiffel, é muito próximo visualmente. E aí a gente vai descobrir que o Rodin, que é um dos maiores escultores de todos os tempos, que eu inclusive tive o prazer de, ainda adolescente, ver a exposição dele no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu lembro que na época descíamos escolas em excursão. Filas quilométricas para poder ver a exposição do Rodin, pensador que é muito famoso. A gente descobria que os restos mortais dele estão lá, que o museu dele era lá e que a estátua original dele está lá no bar. Então você vai pegando esse DNA de alguém que teve uma visão no passado. Exatamente. E vai ligando. Quer dizer, essa cidade do Meudon é uma cidade extremamente importante na França. E o Meudon é um bairro extremamente importante para a cidade de Teresópolis. E a gente vai perceber. Aí uma das características de lá é o Observatório francês. Observatório Nacional, E aí a gente vai estudar Teresópolis e descobre que Teresópolis também tem entre os 10 melhores lugares do Brasil para observação das estrelas. Observar as estrelas. Então, assim, é muita coisa que você vai linkando uma coisa com a outra. E a sua visão abre, né? Exatamente. Você até diz no programa, né? Se o Meudon tem observatório, por que não
o Meudon de Teresópolis não poderia porque também ter um Teresópolis observatório? pode ter um observatório, tendo em vista as suas características naturais. E se tiver que ter um dia, acho que a gente um dia pode ter esse observatório, acho que o Meudon seria o melhor lugar para exatamente fazer Faria essa junção. conexão completa. E você imagina a gente promover, né, a Associação de Cidades Co-Irmãs. Quanto que a França não poderia trazer, por exemplo, uma escola bilíngue para o bairro francesa? Eu tenho certeza que a Embaixada Francesa se interessaria, ou pode se interessar por uma coisa como essa, porque tem um bairro que leva o nome de uma comuna, de um município, que é exatamente com o nome da cidade francesa. Então, tudo isso legal. linkado, como disse a pastora, abre possibilidades até para quem é empresário, começar a pensar, olha, de repente tem alguma coisa ali, alguém da criatividade, alguém dessa área de inovação, ou da área empresarial que quer empreender alguma coisa, pensar nessa junção, que eu acho que isso tudo tem muita liga, né? Tem muita coisa bacana nisso. O programa também tem muita pegada espiritual, não à toa a pastora está aqui, participou brilhantemente do programa, nós tivemos o padre falando também. E, se você perceber bem, foram os próprios franceses que trouxeram o protestantismo para o Brasil. Inicialmente realizaram aqui o primeiro culto, lá na ilha de Villers-Gagnon, e também realizaram a primeira Santa Ceia, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. E a senhora também fala muito sobre a questão espiritual, e eu queria saber nesse sentido, como é para a senhora ser uma pastora no bairro do Meudon hoje? Os maiores desafios, como é essa questão? Então, a primeira vez que eu recebi o convite para estar lá, como eu falei para vocês, eu não sou nascida lá, né? Eu não tinha a menor convivência com o bairro do Meudon. A minha família vem de outro bairro da cidade. Até então, o que eu imaginava, né? Mas, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me falaram assim, não vai dar nada aqui. Não abre igreja aqui. Todo mundo tenta, você vai nadar. Isso aqui é um vale morto. Isso aqui não vai dar nada. E eu olhei aquele bairro e eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, não é possível. A gente entra, né, a gente que tem essa conexão espiritual, a gente vê as necessidades, né? Não só as necessidades físicas das pessoas, necessidades financeiras, mas uma necessidade espiritual muito grande naquele lugar, né? Por causa de um histórico de muitas coisas que aconteceram, de a área social das pessoas, a pobreza, a coisa das drogas, né? O sofrimento que muitas famílias têm. E você chegava lá, você percebia isso. Então, me falaram assim, não vai dar nada, as pessoas aqui não vão se comprometer. E eu falei assim, não. Falei assim, se existe um propósito para mim aqui, vai acontecer sim. E a gente começa a perceber que não só a minha localidade, não só a minha comunidade, mas a gente hoje já tem outros ministérios lá que estão prosperando como o meu. Porque eu não posso falar outros pastores. Eu não posso falar só da minha comunidade, né? Porque acaba que a gente está ali. Hoje a gente está num local legal, um local privilegiado. A gente começou num local pequenininho. Então, aquele que não ia dar nada, que a gente começou numa garagem pequenininha com 5 pessoas. Virou uma grande obra. Hoje a gente vê o local que, né, a gente está trabalhando. Então, a gente fala assim, poxa, olha só como que, quando a gente acredita, quando a gente entende, né, a ligação da fé, a ligação da transformação da vida das pessoas, por que as pessoas estão indo? Porque elas precisam de um lugar para se abastecerem. As pessoas precisam entrar em hospitais espirituais, né, aquilo que a gente costuma dizer, a começar em mim. Então, é um local onde as pessoas começaram a buscar um abrigo, a buscar um recomeço, a buscar uma mudança de vida. E a gente começa a perceber isso lá. As comunidades cristãs que tem lá, elas entram no bairro para ajudar a sociedade a se transformar. É isso que eu vejo quando eu olho assim, até para a minha figura lá, né? Dar voz para pessoas que chegam lá e passaram por tantas histórias tristes e querem recomeçar a vida, sabe? Querem que alguém acredite, querem transbordar alegria, querem viver em comunidade, querem ter relacionamento. Pessoas que entram, às vezes, com famílias destruídas, com histórias de abuso, com histórias de vícios, e a gente começa a ver essa transformação. Então, se eu olhar para mim há 4 anos atrás, quando alguém me disse assim, não dá nada, e eu olho hoje para as pessoas que têm chegado a cada dia, a gente entende, dá sim. Existe algo espiritual sim ali no Meudon, mas não para derrota, mas para crescimento, para recomeço, né? Para se refazerem, para refazerem as suas vidas. E é isso que eu vejo que tem acontecido lá no bairro do Meudon. A gente observa isso na cara das pessoas. A gente observa isso no dia a dia das pessoas. Isso vai transbordar onde? No comércio. Alguém que já, né? No comércio, nas pessoas que caminham com você, na praça onde a gente chega lá, as pessoas que começam a conviver. E isso é notório, o que tem acontecido lá.
As pessoas vão se desenvolvendo, né? Vão se desenvolvendo. Elas vão crescendo em todas as áreas. Qual o papel de uma comunidade, de uma igreja dentro de uma comunidade? Ajudar o indivíduo a se desenvolver em todas as áreas. A igreja ela não leva só o papel espiritual. Tem o seu papel social. Mas ela tem o seu papel social, ela tem o seu papel também cultural. Ela tem o seu papel relacional. Então, a igreja, ela trata de todas as áreas na vida de uma pessoa. E ela consegue fazer com que essa pessoa cresça em todas as áreas. Trazendo, claro, os objetivos certos, as demandas corretas para aquele público que está lá, né? Quando a gente entra no bairro, a gente precisa olhar também qual a necessidade do bairro. E, Castela, como apresentador do programa, nós falamos aqui da questão das indústrias, das empresas, do comércio, da questão espiritual, tudo isso trazendo desenvolvimento social para as pessoas. Como você vê hoje a questão social do bairro, como você conseguiu ver ali apresentando o programa e também cuidando de roteiro, cuidando de direção, tudo mais, como está a questão social do Meudon hoje? Patrick, assim, o Meudon, na verdade, é mais do que o bairro do Meudon. O Meudon é uma centralidade para o Jardim Meudon. Isso aí. É uma centralidade para o Vale da Revolta. E Coreia, que está ali também, né? Então, assim, o Meudon, assim como o bairro de São Pedro, cumpre um papel realmente de centralidade. O bairro de São Pedro é isso, é um lugar que centraliza muitos outros bairros ou subbairros. Né? Então, o Meudon cumpre esse papel. Consegue ligar, né? Consegue ligar, exatamente. Então, assim, como disse a pastora, tem uma ligação pela estrada, que é uma ligação Brasil, nacional, e tem essa ligação com a cidade, com outros bairros que estão ao seu redor. Realmente, aquela região, para quem não conhece direito Teresópolis, eu sempre digo isso para os turistas que chegam pelo Soberbo, passam pelo Alto, entram pela Várzea, Sim. Aí ou vão para a direção de Petrópolis, onde hoje estão, né, os grandes condomínios ali em Quebra-Frascos, Sim. que é o grande celeiro hoje dos novos Sim. ricos da cidade, ou se dirigem, né, a Teresópolis Friburgo, passando pelo Vale do Paraíso, e vão para o Lecanton, por exemplo, as pessoas não conhecem comunidade. Elas falam, Teresópolis não tem favela, Teresópolis não tem comunidade. Porque quando você entra, por exemplo, em Petrópolis ou entra em Friburgo, logo de cara que você entra nessa cidade, você vai a Búzios, por exemplo. Antes de você chegar naquele balneário que é Búzios, você primeiro passa por um monte de lugar, de comunidade. Então você já tem a percepção que aqueles lugares têm comunidade. Aqui em Teresópolis, quando a pessoa passa pela nossa famosa apelidada aqui, Rio Bahia, é que a gente vai entender que aqui é Teresópolis e as suas comunidades. Sim. Porque ou você entra no bairro de São Pedro, que geralmente o turista não entra, ou você passa pela Rio Bahia, onde as pessoas se dão de cara com um conjunto muito grande de comunidade. E aí, nessa hora que a gente entende o que eu chamo de discurso da cidade real, da cidade ideal. Né? A cidade ideal é essa que a gente conhece, da Granja Comari, da CBF, do Lecanton. Que é só isso que eu mostrava. Que é bacana, que é óbvio, que é muito legal, o Alto, a Várzea, enfim. Mas existe uma cidade real que mais de 40% da população vive em áreas realmente de comunidade com muitas dificuldades. Muitas casas, às vezes, não têm banheiro. Sim. As pessoas têm todas as dificuldades do mundo. Então, assim, o bairro do Meudon não é diferente disso. Tem o seu centro, tem a sua riqueza, mas no seu entorno tem muita pobreza. E aí, quando a pastora fala dessa coisa da igreja, ela é fundamental nesse processo, porque a gente sabe muito bem que a igreja, eu tô falando da igreja evangélica, podemos falar da igreja católica, Sim. ou de qualquer outro tipo de fé. A instituição né? religiosa. A instituição religiosa, a fé, religiosa. Ela é fundamental, porque quando você realmente está em dificuldades na vida, muitas vezes a racionalidade não te leva a lugar. Você faz cálculo. A gente, quando é jovem, faz isso, né? Poxa, eu queria ter isso, queria ter aquilo. Você fala assim, não vou conseguir, eu não vou ter. Então, o que te move, na verdade? É a fé. Você fala, não, eu vou estudar, eu vou adiante. E em algum momento a vida vai te abrir um caminho. Se você for perseverante, ela vai te abrir. Mas só a racionalidade não te leva. Porque a tendência da vida é te colocar dificuldade, é te colocar desafio, é te colocar para baixo. Às vezes as pessoas não acreditam em você. Então, eu diria assim, é conjugar esse DNA empreendedor do bairro do Meudon com essa visão real de um povo que tem muita dificuldade, mas que pode ter na fé, por exemplo, a sua possibilidade de avançar. Primeiro, de ajudar a se curar das suas feridas. Porque eu digo isso, a maior doença do planeta nesse momento não é o câncer, não é a doença coronária, é a depressão. Sim. É a doença que mais mata no mundo hoje. E a depressão é um processo de um tempo nosso. Se pegar 50, 60, 70 anos atrás, não se tinha depressão como se tem hoje. Então, por quê? Porque a gente vive cada vez mais solitário, a gente vive numa sociedade cada vez mais que isola, mais consumista, mais individualista. Então, a gente precisa se reforçar como sociedade, como povo. E a igreja cumpre esse papel. Então, assim, você vê quando a gente faz o bairro da Beira-Linha, o que a gente descobre no bairro da Beira-Linha? É o DNA da fundação.
O DNA de uma cidade que tinha uma estrada de ferro e que a gente vai entender que era um projeto não só de fazer... Porque estrada de ferro várias cidades tiveram. É verdade. Mas a nossa estrada de ferro foi construída para ser a capital do Estado. Então era um projeto de capital do Estado. Então você olha para aquilo e você vê, quando você olha da Beira-Linha você vê a Serra dos Órgãos, que é exatamente a ideia do primeiro governador de Estado, que é o Estácio de Sá, que vai olhar, não consegue chegar aqui, porque tinha guerra na Baía de Guanabara, exatamente, entre franceses, né, entre franceses e portugueses, e por conta dessa guerra na Baía de Guanabara ele não consegue chegar, mas a vida inteira ele teve a ambição de chegar à serra, e quando ele morre, olhando exatamente para a serra, ele fala assim: eu escuto som de órgãos como se eu estivesse ouvindo anjos celestiais com som de órgãos. E ele vai fundar a ideia da Serra dos Órgãos, que as pessoas às vezes acham que é a Serra dos Órgãos porque por causa do dedo de Deus o órgão que ele fala é o órgão de igreja. A percepção, a percepção que ele teve. Espiritual que ele teve. E quando você olha, por exemplo, da Beira-Linha, é o lugar onde você vê a Serra dos Órgãos inteira. Então, assim, o DNA da fundação da cidade está ali. Quando você olha para o Meudon e faz essa conjunção toda do Meudon França, você vai perceber a coisa forte da cultura, você vai perceber a coisa forte. Aí você vai linkar, né, a descoberta que o Patrick fez nesse estudo todo nosso. Dessa questão religiosa, Sim. Os franceses chegando também no Rio de Janeiro, fazendo o primeiro culto protestante, fundando, né, essa percepção de uma religião que naquele momento era perseguida, porque não era a religião oficial do Estado. Estavam havendo várias batalhas religiosas na França e foi uma forma de fugir também. E quando a gente olha do ponto de vista histórico, o protestantismo ele foi fundamental para a criação de um novo Estado no mundo, que é a ideia do Estado, do capitalismo, a ideia do liberalismo, a ideia da divisão de Estados, da justiça social, uma série de coisas que vão nascer, né, exatamente com essa visão protestantista. A universidade já existia, né, um pouco antes disso, mas a universidade mais humanizada, como a gente conhece hoje, mais universal, ela nasce nesse processo também. Então, assim, uma série de conjuntos e valores que às vezes a gente não sabe, que vão passar durante séculos e tempos e que vão estar na gente de alguma forma. Mesmo que a gente não saiba disso. Mas quando a gente linka essas coisas todas, elas florescem. Hoje eu vi uma frase que é sensacional. Cada um de nós é uma pequena partícula do universo. Então, tudo que o universo tem, temos em nós também. Então, cada um de nós também é uma partícula dessa história que a gente às vezes não entende o que é. E quando a gente vai olhar, fala assim, não, isso aqui tem muito a ver com alguma coisa lá no passado que tinha a ver com essa realidade. Então, eu acho muito bacana isso, e acho que é isso. Eu acho que o Meudon pra gente foi essa coisa, né? Se a Beira-Linha foi a cidade fundadora, o Meudon é a cidade de fé, né? E a cidade empreendedora. E aí, mais interessante porque, assim, com todo respeito, nós temos muitos pastores e o Meudon tem outros pastores. Mas a sua presença também foi interessante porque é uma pastora com uma visão empreendedora. Porque nem todo pastor tem esse foco do empreendedorismo. Que a sua igreja faz o tempo todo trabalho sobre isso. A sua carreira fora da igreja também tem ligação, né, com a área empresarial. Sim. Então, assim, tudo isso, quando a gente olha, coisas do acaso, linkado, são os fenômenos que você vai olhando, você vai estudar o fenômeno, você fala, agora estou começando a entender. Estou entendendo por que ela foi para lá. É muito interessante. E depois você vai falar da sua família, né? Que a sua família teve uma passagem no Meudon antes. Sua mãe, não foi isso? Pastora, fala um pouco sobre isso. Então, eu fui descobrir isso tem 4 meses. A minha mãe... Pouco tempo. Eu tô lá no Meudon há 4 anos, eu falei, mãe, não acredito. Eu sempre fiquei buscando, meu Deus, por que eu tenho essa conexão, né, com o Meudon? Porque sabe quando você chega no lugar, aquilo que você falou, parece que tem alguma coisa, mas você não sabe o quê? E aí a minha mãe passando por lá falou assim, então, você sabia que eu já morei aqui? Quando seu avô veio do interior, que meu avô, né, trabalhava na lavoura e tal. Então, assim, gente muito humilde. A primeira casa que nós tivemos foi aqui no Meudon. Nós moramos aqui. Ela falou assim, eu lembro que a gente tinha banheiro do lado de fora. Acabei de falar disso agora. Olha quanto tempo teve e quanto tempo ainda hoje ainda tem gente nessa... Né? A gente tinha banheiro do lado de fora. 2 irmãos dela nem eram nascidos. Era só ela e minha tia mais velha. E eles moraram ali alguns anos, que foi o recomeço de vida do meu avô e da minha avó. Foi ali no Meudon. Dali, eles começaram a crescer, a prosperar. E meu avô conseguiu recurso para comprar o primeiro terreno dele, num outro bairro da cidade, que foi para onde eles migraram depois, que foi o Cortavento. E toda a minha família foi criada lá. Mas a família da minha mãe, quando veio embora para Teresópolis, começou lá. E você vê que um dos objetivos do programa é fazer com que a cidade, que as pessoas se reconheçam mais na cidade e reconheçam a sua própria história. Sim. Se você observar no início do programa, a gente faz a pergunta, a Castelada faz a pergunta, se a pessoa sabe qual a origem do nome do bairro. E a maioria das pessoas fala que o nome é indígena. Porque as ruas, muitas vezes do Meudon são ruas indígenas. É por causa das ruas do Meudon. Mas, na verdade, no fim das contas, a gente acaba descobrindo a questão da França, das comunas e tudo mais. Mas você sabe, Patrick, que essa coisa da indígena, eu aprendi isso na época da escola.
Eu tive uma professora que era Sandra Pimentel, foi secretária de Cultura aqui na cidade, no ensino médio no Edmundo Bittencourt, e ela é uma historiadora e professora de literatura fabulosa. Teresópolis, quando vai fazer o nome das suas ruas, de modo geral, vai dar nome indígena. Sim. Então você vai pegar, por exemplo, o bairro de Araras, quase todas as ruas que estão no bairro de Araras são ruas indígenas. Então tem muito com essa cultura indígena, que era, na verdade, assim, a cultura a primeira característica de uma literatura nacional é falar sobre indígena. Porque é o primeiro herói nacional que vai ser formado nos livros de literatura. E o José de Alencar vai escrever o Guarani, inclusive, inspirado no Rio Paquequé aqui. Isso é cultural. Então, sim, isso tem muito a ver. A Grande Guarani. A Grande Guarani. Tem muitos nomes indígenas. Isso não só, obviamente, do Teresópolis, mas do Brasil de um modo geral. Mas Teresópolis guardou muito fortemente essas relações. E as pessoas acabam achavam que o Meudon tinha a ver com... Apesar das raízes principais serem todas de imigração, né? Sim. Você teve a questão inglesa, a questão francesa, a questão japonesa, que a gente vai discorrer bastante nos próximos programas. Mas a senhora, pastora, vendo o programa, né, depois e tudo mais, teve algum outro personagem do programa que chamou mais a sua atenção? Alguma outra história? Compartilha com a gente. O do Valino, né? Chamou a atenção. Olha, eu vou confessar que é a última coisa que eu imaginava que a senhora ia falar. Mas como foi então pra senhora ver isso? Já conhecia a história dele ou conhecia no programa? Não, eu conheci no programa. Porque assim, a gente roda lá os bairros, mas a gente não tinha parado ninguém pra falar um pouquinho, né, sobre a história dele. E a gente pegar, assim, toda a questão hoje de ver, né, como que a figura dele é importante e conhecida lá, e como que ele, né, como que tudo começou lá. Eu achei uma coisa muito engraçada, que ele tinha a história da garrafada, né? Ele rezava as pessoas e dava a garrafada. Não é? E aí a catuaba selvagem, na verdade, é uma garrafada. Exatamente. No Brasil gente, todo. Eu achei aquilo surreal. Assim, eu digo que me chamou a É. atenção, porque assim, a gente nunca imagina. E é engraçado que você ainda E tem ele parentes e familiares Isso. ainda moradores no A bairro. gente foi ver as Interessante matérias, tinha matéria no Jornal Globo. É. 50 anos atrás, excursão de E ônibus você que vê vinham para assim, Teresópolis. como que ele foi um fenômeno. É. E olha, ligado a quê? A fé. A fé. A fé. A fé. A espiritualidade. Ligado à espiritualidade. Por isso que ele me chamou a atenção, né? Porque ele estava ali, de alguma forma, levando um conforto, um alívio, uma proposta de cura, mas muito ligado à fé. Porque tudo aquilo que ele fazia era ligado a quê? A despertar nas pessoas a possibilidade da cura. Por isso que ele atraía tantas pessoas que vinham de fora também. E você vê que o legado dele continua, que até hoje ele não é esquecido. Tem a escola com nome. E foi Escola com ele nome. doou o terreno para construir Exatamente. a escola. Olha E assim, a generosidade também de investir no bairro. Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam ter também, a conscientização, né? Ele acreditou. Ele foi aquele que também pegou e falou assim, olha só, eu estou investindo aqui no bairro. Investindo em quê? Em educação. Não foi outra coisa que ele escolheu. Foi educação. Perfeito, perfeito. E até em matéria do nosso Vanderlei Pérez, ele vai dizer que a comunidade inteira da Coreia se chamava Dorvalino. E em algum momento mudou-se ali para a Coreia. Então você vê realmente a relevância e a importância. Eu acho muito importante a senhora falar isso, que demonstra que a senhora não tem nenhum tipo de preconceito com relação a outras religiões e tudo mais. A gente está falando de uma cultura, né? Eu respeito todas as outras religiões e a gente está falando aqui não do que eu acredito, a gente está falando do que permeia a sociedade. Cultura. É uma história. Muito importante. E faz parte, não tem como... Porque não é minha fé, porque eu não processo isso. Você quer ver outra coisa também agora, chamando para a Igreja Católica? Quando a gente vai entrevistar o padre, primeiro eu chego lá, eles preparam a produção. Padre Adilson. Padre Adilson. Inclusive, agradecendo ao Padre Adilson, agradecemos a todos os personagens que deram entrevista no nosso programa, brilhantaram. Muito obrigado a todos vocês. A primeira coisa, ele fala, vamos fazer entrevista com o padre. Chega lá o padre e fala assim, achei que era para filmar a igreja, eu não dou entrevista. Aí foi um processo de conversar com o padre para convencer. Depois que a gente filma tudo, a câmera tinha acabado a bateria, a gente não viu, aí eu tive que voltar do zero. E aí eu descubro que o padre é flamenguista. Foi aí que você entrou. Não, eu entrei nesse negócio do Flamengo. Eu falei, padre, como é que era? Ele falou assim, não, eu tô rezando a missa aqui, o camarada passa e fala, estamos perdendo. Foi no meio da missa, ele no meio da missa. Aí eu até fiz uma brincadeira com ele, que tinha um freio aqui em Teresópolis muito famoso, que disseram, aí eu perguntei pra ele se era uma lenda, ele falou que era verdade. Que a história contava o seguinte, que ele botava um fonezinho no ouvido e ficava estudando o jogo do Flamengo no meio da missa. Aí um dia ele tava no meio da missa, o Flamengo fez o gol, ele foi assim, tava rezando o Pai Nosso, aí gol. Aí todo mundo parou, ele, desculpa. Aí continua. Aí eu falei assim, isso é verdade? Não, isso é verdade. Aí ele falou assim, e com o senhor? Eu falei, eu tô aqui quando o pessoal passa e fala, estamos ganhando. Aí eu falei, quando o Flamengo tá perdendo? Ele falou assim, aí eu rezo o Pai Nosso mais forte, Pai Nosso. e aí, mas o que eu queria falar dele é o seguinte, que ele fala que vai no Meudon a primeira vez, ele ainda era seminarista. E vê a igreja sendo construída e pensa assim, pra que vai construir uma igreja tão grande? Seminarista não, ele falou que nem seminarista ele era, né? Ele era amigo de um seminarista que ele tinha ido ao Meudon. E a primeira visão dele... Você vê que não tá errado o que me falaram. Quando eu fui pra lá. Não vai não, que nada vai dar certo.
Não, e ele também fala isso. Ele Ele também. também. Acabou que essa parte a gente acabou não colocando, porque tinha que fazer algumas escolhas. Mas ele fala isso. Quando eu vim pro meu dom, aí eu falei, meu dom, nossa, não sei o quê, tem problema. Ele falou assim, hoje eu descobri que não tem nada a ver com a visão que eu tinha quando eu cheguei aqui, porque me falaram um monte de coisa. O senhor vem pro meu dom, aqui tem problema, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tem não sei o que acontece não sei aonde. Ele falou, quando eu chego aqui, que começa a ver a percepção e a participação do povo, eu falei, eu vou descobrir que é um outro bairro que eu não tinha percepção, que às vezes vendiam negativamente para mim. Sim. E acaba sendo uma comunidade muito acolhedora, né? Porque como eles convivem muito ali, você vê, se eu ficar ali do lado de fora da igreja, eu boto uma cadeira ali no sol, o povo começa. Oi, tudo bom? Não sei o quê. Todo mundo já conhece a gente, sabe? Então, assim, isso é muito legal. Porque você faz parte da coisa, você só não está ali, né? Você começa a fazer parte daquele corpo ali também, daquela comunidade ali. Isso é muito legal. A gente sempre costuma, no programa, dar um pouco de spoiler do programa seguinte. Então, e aí, Castelar? Qual será o nosso terceiro episódio do programa Histórias Nossas Histórias? Bom, vou só citar aqui um personagem chamado José Francisco Lippe, muito famoso na cidade. Eu estou falando, na verdade, de Venda Nova. Venda Nova. O próximo bairro será Venda Nova e já tem várias histórias muito interessantes Se prepare sobre que essa história aí. Tem a ver com o cinema, com a história do cinema. Que legal. Muita coisa a ver também passa um pouco pela imigração. pela imigração italiana. Tem muita Segunda Pegada Guerra Mundial. educacional também. Aquela Exatamente. casa lá, né? Então, a pegada do primeiro programa foi emoção. Nós falamos sobre isso aqui. O segundo programa, acho que foi muita questão da fé. Empreendedorismo, né? Fé em empreendedorismo. Também, né? Por causa das indústrias e tudo mais. E para você, qual será a pegada do terceiro programa? Eu acho que vai ser cultura. Cultura. Acho que vai ser cultura. Pastora, tem alguma história com Venda Nova? Alguma coisa? Não, eu passei por lá semana passada e eu fiquei sabendo da casa, né, que tem lá. Eu quero até ir lá visitar. Sobrado. O Olha, Sobrado. todo mundo, quem não conhece ainda, por favor. É incrível. É recebido lá com... Isso, eu Sim, quero viver essa experiência. A família lá. Lippe te recebe a caráter e tudo então, mais. isso é aí, eu fantástico. quero viver essa experiência lá. Estou super curiosa. Eu passei por lá, eu tive um bom sucesso na igreja de uns amigos meus para ministrar. Eu fiquei até perdida lá no meio da situação. Mas eu quero muito ir lá. Assim, eu estou muito curiosa, né? Para conhecer um pouquinho lá daquela história. Considerações finais, Castelar? Patrick, só agradecer a pastora, como você disse aqui, em nome da pastora, agradecer a todos os personagens. Esquecemos de falar. Quer dizer, esquecemos não, né? A gente Pode citar, todo mundo. Não, tinha muitos personagens. A Luana, né? Uma pessoa claro, que eu conheci, que eu não conhecia. Foi do acaso. A gente falou assim, não, vamos ali fazer que o Greenfoot é bonito. Tem que fazer uma imagem ali. Aí eu chamei, eu queria entrevistar o cara. Falei, a proprietária tá aqui. Eu falei, ela não vai falar que não pode, né? Que não dá, que não sei o quê. Na mesma hora ela deu entrevista. Depois eu descubro que ela é irmã do Carlinho da Serra, de uma família que é muito famosa aqui na cidade. E ela é uma mega empreendedora. Sim. Pô, eu fiquei encantado com ela. A história dela de descer, né? Muito nova, de trabalhar, de empreender. E a escola a história que vai me lembrar a época da escola de Mozacatão. Exatamente. É importante citar o seu Dimir, né? Subiu mais de 100 vezes o dedo de Deus, foi o professor de Mozacatão e também foi a pessoa responsável por Teresópolis se tornar a capital nacional do montanhismo. Ele vai dizer que ele escreve nas cartas, né, para os outros centros excursionistas de montanhismo, e aí ele botava lá, Teresópolis, capital nacional do montanhismo. Eu vou perguntar, mas por que isso? Que o senhor começou a escrever, falou assim, porque no montanhismo, quem não subiu o dedo de Deus é como ir a Roma e não ver o Papa. Ele falou assim, só é considerado montanhista quem conseguiu subir o dedo de Deus. É o batismo do montanhismo. Então eu falei assim, então eu tive essa visão lá atrás, falei sobre isso, e ele se emociona muito quando eu falo do Mozart. Falei, como é que foi? Ele falou, Mozart era amigo da minha filha, com 14 anos queria escalar, eu assinei ele escalar. Eu falei, quando ele chega no Everest, primeiro brasileiro a subir o Everest, como é que foi isso? Ele se emociona? É um discípulo, né? O mestre vendo o seu aluno chegar. E de novo, essa coisa nacional, né? Quer dizer, um camarada que vai projetar Teresópolis nacionalmente, com a capital nacional do montanhismo, que vai ser o mestre de um camarada que vai se tornar o maior brasileiro no montanhismo de todos os tempos, até hoje, é o Mozart Catão. E aí eu vou lembrar também da minha história, de Mozart ter sido meu professor na oitava série, e a primeira vez que eu subo a Pedra do Sino é exatamente com o Mozart, com ele, né? na época de escola, na oitava série. Então, assim, é muita coisa. E aí, o que você falou, vai linkando essas coisas. Você vai linkando, você vai ficando... conjunto de parece emoções. que um monte de chave vai sendo virada, né? Você fala assim, meu Deus! E parece que às vezes você vai assim, acho que Deus está querendo que eu venha aqui por algum motivo, ter algum encontro, falar com as pessoas, relembrar o do passado, encontrar outras coisas. Então, assim, isso vai te dando, Patrick, assim, esse pertencimento teresopolitano. Porque, às vezes, como eu falei, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem orgulho, muitas vezes, a gente fala muito bem,
Mas a gente pra fora a gente fala muito bem, mas às vezes pra Dentro. dentro a gente critica muito. Porque a cidade é isso, porque tem um problema, porque isso tudo acontece em Teresópolis, parece que só a gente tem problema. Então Cidade quando você dormitório. cidade dormitório, é um monte de história que vai acontecendo. Então quando a gente vai se linkando com essas coisas todas, isso vai nos dando um grau de orgulho. E a ideia do programa é essa. A ideia do programa não é falar mal de ninguém, não é ficar criticando a cidade, não é ficar dizendo tem que isso, tem que aquilo, esse debate, eu faço parte da política e eu acho isso horroroso. A gente ficar... Porque todo mundo sabe quais são os problemas. A gente precisa de solução. Extrair o que tem de melhor, E né? precisa exatamente mostrar, porque assim, muitas vezes, né, a mídia... Não estou criticando a mídia, não, tá? Eu acho que a mídia cumpre esse papel e é importante também criticar. Mas muitas vezes a gente só vê a coisa negativa. Só o que é negativo é que vira capa de jornal, que vira matéria de jornal nacional. E as coisas positivas você não exponencia. Então eu acho que a gente tem que dar tanto destaque às coisas positivas, quanto às vezes se dá às coisas negativas. Por quê? Porque a coisa positiva é que vai dar o exemplo para que outras pessoas possam querer fazer coisas bacanas, para descobrir que tem pessoas como ela fazendo coisas legais também, e que junte essas coisas, que tenham diversidade, como foi o caso aqui. Falou de uma diversidade, por exemplo, religiosa. De 3 religiões diferentes que no final se conjugaram para a construção de uma cultura de um povo. Então, assim, tudo isso eu acho que é muito legal. Assim, eu cada vez que eu faço isso, eu me alimento. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas é diferente você ter aquilo na cabeça e você viver. Você vê, né? É muito É o diferente. auto-reconhecimento da grandeza que Teresópolis tem. Pastora, suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Minhas considerações para quem está ouvindo esse podcast, invistam no meu dom. Acreditem naquele bairro, né? Acreditem naquelas pessoas, acreditem naquele potencial. Acreditem que meu dom, a gente costuma dizer, né? Do meu dom para as nações. A gente brinca lá, do meu dom para as nações, mas a gente está falando sério. A gente precisa não olhar só para o meu dom, mas para tantos bairros. Mas como esse é o programa do meu dom, né, é um convite aos empresários da cidade a olharem para lá debaixo de uma outra visão, debaixo de uma outra ótica, vendo o que o bairro tem para oferecer, aquela floresta do Jacarandá linda, o parque, né? O Três Parque Picos. está do lado, a entrada. Eu agora sou uma frequentadora assídua de lá, estou caminhando lá direto. Eu saio daqui da várzea e vou para lá caminhar. Então, assim, valorizem, né? Invistam naquele bairro, porque aquele bairro precisa de muita infraestrutura, mas a gente precisa de pessoas que tenham a mesma visão, o mesmo olhar que a gente, para olhar aquele bairro de uma forma diferente, já olhar aquele bairro amanhã, ver o que ele pode se tornar. Já está se tornando, mas com o investimento, com o olhar certo, ele pode crescer muito mais. Muito obrigado, Alex Castelar. Muito obrigado, pastora Gabriela. Obrigada. Esse foi o segundo podcast do programa História das Nossas Histórias. Em breve, o terceiro programa. Venda nova. Esperamos vocês. Grande abraço.